sou Caio Gouveia, esse é o AmibCast, voltando em 2023. E quem vai tomar café comigo hoje é o Dr. Matheus Gonçalves, médico intensivista pela Amib, representante da Comissão de Formação, médico intensivista, coordenador da UTI da Rede D'Or São Caetano e meu colega, médico assistente da UTI do Servidor Estadual. Prazer inenarrável vê-lo aqui. Prazer é meu, Caio. Muito legal estar aqui no AmibCast. Estamos à disposição aí. Vamos café, não? É cenográfico, faz parte do nosso estilo. Um cafezinho garantido aqui, ó, na canequinha. Aí. E para começar, sem dúvida nenhuma, o mais importante que a gente tem que abordar, como eu sempre abordo todas as comissões, e o bate-papo flui melhor, é saber uma coisa. Como funciona a comissão de formação? Isso é importante para o associado ter uma noção que a Amib tem esses departamentos, tem essas comissões, e é fundamental entender que elas estão ativas de forma, sim, grandiosa, buscando a melhoria para o associado, para o futuro associado, para o que está se formando, para os ligames, né? Que a gente vai também fazer um podcast só desses ligames para entender melhor. Conta mais aí da comissão de formação para a gente entender qual é o papel dela tão importante que a gente sabe na formação dos novos intensivistas. Bom, então a comissão de formação é basicamente responsável pelo programa de especialização em medicina intensiva, que é o PEM. Então a ideia inicial da comissão é essa, de avaliar esses centros formadores, aonde tem esse programa de formação dos médicos intensivistas. É claro que a gente tem esse programa e tem o de residência de medicina intensiva, mas aí a parte de residência é mais voltada para o MEC. Porém, a gente também teve, principalmente nos últimos anos, algumas interfaces com o MEC em relação à formação do intensivista. O grande desafio que a gente tem é de avaliar como que está sendo a formação dos nossos médicos e dos nossos especializando e avaliar os centros formadores também. Então vai além da ideia de só criar uma proposta para o que vai se formar, né? Para o intensivista que vai se formar, mas sim avaliar o centro formador como um todo. O quanto ele está exercendo para formar esse novo intensivista. Sim, de uma certa forma, sim. A gente também aprova os centros formadores, mas assim, claro que na época pré-pandemia existia visitas presenciais aos centros formadores e as avaliações e tudo mais, e aos poucos a gente está retomando isso, exatamente para avaliar a qualidade e como que estão se formando esses especializandos aí em medicina intensiva. Para ter uma ideia do PM, que você falou do PM, o que seria esse PM? Porque é uma coisa que deixa em dúvida ainda aquele que está querendo entrar na terapia intensiva, aquele médico que está se formando e buscando uma formação. O que seria esse PM? A diferença dele para residência médica e terapia intensiva? E qual a possibilidade, só para emendar ali, a possibilidade na hora de prestar o título? Tem alguma diferença? Como é que funciona isso? Bom, o que a gente tem hoje é basicamente duas formas de entrar na especialização de medicina intensiva. Uma é pela residência, hoje com acesso direto, 3 anos. Mais para frente a gente conversa disso, mas a gente teve... a gente ajudou o MEC na confecção, na verdade, do programa de 3 anos e tudo mais. Quer falar disso agora? Pode falar, já está embalado. A gente responder a sua pergunta, depois a gente volta. E tem duas formas de entrar, uma é pelo programa de residência e outra pelo programa de especialização em medicina intensiva. O programa de especialização, ele é vinculado, ele é exclusivo da Amib, ou seja, ele é nosso, na verdade, e é de nossa responsabilidade ir atrás dele. Lógico que através de... a gente tem toda uma programação, na verdade, das habilidades, do que o especializando precisa desenvolver durante o programa de especialização, em termos de temas e habilidades, tanto técnicas como não técnicas, e tudo isso está englobado na nossa matriz, na verdade, competências. E essa é a avaliação que a gente faz
os especializandos. E isso é uma prova de cada centro, ou seja, cada centro tem a sua a própria prova, a própria forma de seleção desses candidatos. Pelo site da MIB, pelo centro de formação, você sabe o local da sua cidade, do estado, em que estão esses centros formadores. E a partir dali você pode entrar em contato e saber como é que faz o processo de seleção de cada um. Cada centro tem um processo seletivo próprio, né? Mas existe alguma interface desse processo seletivo para você ingressar no PM com a MIB? Não. Precisa ser associado à MIB. Perfeito. E aí, após isso, na verdade, cada centro vai incluir se especializando na plataforma e tudo mais. Então, assim, a gente tem... a gente sabe todos os PMs de todos os centros formadores de como eles estão indo. Como eles estão performando. Exatamente. E a outra forma é a residência médica, que aí é via MEC, também tem alguns centros formadores, inclusive tem alguns centros formadores que tem tanto o programa de residência médica, que é o REME, como o PEME. Como o PEME. Então, o programa, é claro que a gente deixa da melhor forma possível, da forma mais compatível possível para as duas opções, na verdade, né? Então é mais ou menos assim que funciona. E, bom, o programa do PEME, pelo que eu entendi, a ideia é formar o intensivista em 3 anos, é isso? Com um programa bastante definido, bem emaranhado, uma coisa bem estruturada, já desde o começo, e tem todos esses pré-requisitos para o centro formador poder ter o PEME, né, na sua instituição, ele seguir esses requisitos. Alguns requisitos mais importantes, como é que funciona esse ponto? Perfeito. Assim, a gente tem uma matriz de competências baseada no Cobatriz, então a gente fez existe é um documento longo, na verdade, Vamos entrar nesse, aí deve 22 minutos, nem adianta, eu não vou, pode achar que eu não pergunto isso não. Uma série de capítulos, e dentro desses capítulos tem as competências. Tá. Então, quando a gente avalia o centro, a gente avalia se há a capacidade, tanto física como estrutural, de estágios, sendo dentro do próprio hospital ou em algum estágio externo, mas que eles que seja o suficiente para adquirir todas essas competências lá dentro. Então, basicamente, é nisso que a gente se baseia para fazer com que o centro... manter o centro como formador. Isso aí. A dúvida que a maioria das pessoas deve ter é exatamente essa. Existe uma diferença, ou melhor, antes de chegar nessa questão, vou chegar na questão que realmente é importante. A mudança da residência para 3 anos de acesso direto, do que era antes, que é aquele pré-requisito 2 anos que eu fiz, que você fez, a gente sabe, conhece esse estilo aí, né, que necessitava aí uma clínica médica antes, uma cirurgia geral, uma anestesia, neurologia, infectologia, bom, uma especialidade prévia, um pré-requisito para fazer terapia intensiva com 2 anos, e agora com 3 anos. Esses 3 anos, primeira pergunta e mais interessante, foram baseados um pouco no PEME, essa ideia da modulação desses 3 anos da residência médica? Olha só, o PEME passou por várias questões. Existiu o PEME 2+2 também, ou 3+2. 4. Que era de 4 anos. Existiu o PEME de acesso direto, e o PEME de acesso direto tinha 4 anos. Né? Tá. Então, o que aconteceu, na verdade, a nossa missão, quando isso aconteceu em relação à residência, foi a primeira coisa que veio uma demanda para a gente, que veio via MEC, então assim, não foi uma coisa que a comissão de formação ou a sociedade resolveu fazer, mas veio via MEC de que havia uma proposta da terapia intensiva virar 3 anos, acesso direto, com a possibilidade de um 4º ano opcional e tudo mais. E isso veio para a gente condensar o programa em 3 anos. Então a gente tinha realmente um PEME de acesso direto, mas era 4 anos, e a gente precisou fazer essa modificação para 3 anos. Certo. E aí depois a gente adaptou o PEME para ter o mesmo tempo de duração do que a residência e tudo mais. Claro que isso foi muito desafiador, porque você pegar um ano a mais
que existia e colocar num ano, tirar esse ano e condensar tudo em 3 anos, foi um desafio bastante grande, que a gente trabalhou bastante nisso. Isso daí foi na gestão passada ainda, que era da Eliana, agora é a Cíndia que tá à frente. Então a gente a gente trabalhou bastante nisso para tentar fazer da melhor forma possível para que a gente tenha intensivistas formados da melhor forma possível do jeito que veio para a gente. Meio padronizado. Exatamente. No fundo, o que aconteceu é que a demanda foi essa. Se a gente não fizesse isso, o MEC ia fazer por eles mesmos. É uma pressãozinha leve aí. Isso. Então a gente entrou junto para tentar fazer com que isso acontecesse, e a gente fez. Claro que tudo que a gente fez foi passando pela diretoria executiva e pelas reuniões e tudo mais, participou desse processo, dessa implantação de 3 anos. Então hoje, para tentar resumir, o PM e a residência médica, de certa forma, tem um programa muito semelhante. Sim. Né? O médico, o candidato a se formar em terapia intensiva tem esses 2 caminhos, né? A diferença um do outro seria a bolsa da residência, mas de qualquer forma a formação é ampla, é completa, ela deixa assim a mesma intenção na hora de tentar ajustar todas as necessidades desse candidato, e fica só aquela questão que para a gente que fez 2 anos também vem a levantar. E aí, o que são os 3 anos? Hoje a gente só vai saber depois da primeira turma formada. A gente de residência, né? De residência. PM já, né? Mas o que a gente tem é o seguinte, claro que o resultado a gente só vai acabar conseguindo ver quando a gente tiver a primeira turma de formados e tudo mais. Mas o que a gente preconizou, e aí assim, claro que tem prós e contras em tudo que a gente faz. A intenção de fazer esse programa de 3 anos, na verdade, e de acesso direto, é fazer com que o especializando, ou o residente, na verdade, ele vá para as áreas necessárias para os pré-requisitos que a gente precisa chegar de medicina intensiva. Né? Então, assim, quando a gente fazia a clínica, quando a gente fez clínica, ou quem fazia cirurgia, ou quem fazia anestesia, passava muito especificamente por algumas áreas na sua quando faz o pré-requisito, na verdade, e depois os 2 anos seguintes era voltado para a terapia intensiva. Então, basicamente, o que acontecia? O cara que fez clínica precisava, depois, quando entrava na terapia intensiva, entender a parte da cirurgia e a parte da anestesia. Não sabia nada. A gente não sabia nada, mas precisava fazer. O cara da cirurgia, o da clínica e da anestesia e tudo mais, e ia homogeneizar o... Isso. Homogeneizava na hora de fazer a medicina intensiva. Agora, com isso, a gente tem uma possibilidade, na verdade, de fazer com que o especializando ou o residente, assim que ele entre, na verdade, nesse programa, ele já vá sendo direcionado para o que ele precisa saber. Então, de cada uma das áreas. De cada uma das áreas. Seja clínica, seja cirúrgica, seja anestésio. Perfeito. Ele vai passar nas especialidades básicas, principalmente durante o primeiro ano. Então, a intenção é que ele passe nas básicas todas e já mais direcionado para o que ele vai precisar. Então, ele não vai precisar fazer 2 anos de cirurgia e ver coisas de cirurgia que talvez ele não use como intensivista. Não vai precisar fazer 2 anos de clínica e passar por coisas que ele não vai precisar saber da medicina intensiva da clínica médica. E assim a gente vai tentando organizar. É claro que esse programa de acesso direto, ele já vai baseado nisso daí, e o que a gente espera é que seja uma experiência boa, exatamente para que aconteça isso. A gente tem também uma questão, principalmente em relação à procura a procura pela terapia intensiva. Terapia intensiva, que, claro, como isso aconteceu no meio da pandemia, a gente sabe que a especialidade valorizou em relação a isso, mas também, por outro lado, a gente viu que com acesso direto, pelo menos a experiência que a gente tem aqui, aparentemente aumentou a procura pela especialidade. Era uma coisa que a gente tinha muito medo antes. Você achava que ia ser o efeito contrário. O efeito contrário, exatamente. Porque a gente achou que a maior parte das pessoas, quando está passando na especialidade base, vai chegar lá e vai gostar mais de uma coisa. Gostei da UTI, vou começar e tudo mais. Mas a gente vê que teve realmente
um aumento, se não pelo menos, certamente não caiu. Teve o número, né? Manteve o número, mas que agora a gente tem vagas específicas para isso daí. Então, a gente espera que dessa forma a especialidade tenha mais procura e que isso realmente vá atraindo mais médicos para a nossa especialidade. Essa busca de tentar homogeneizar aquilo lá que a gente sentia falta, né, quando a gente fez a terapia intensiva, que é aquele pouco de cirurgia, um pouco de anestésio, um conhecimento da clínica médica, principalmente do ponto de vista de emergência e das grandes síndromes graves, né, na clínica médica, faz essa ideia de formação completa, um pouco mais heterogênea, no sentido de dizer, mas na verdade mais abrangente, que tem esse intensivista, é uma coisa muito tentadora, bastante desafiadora até. Mas aí fica aquela questão, a gente fazer 2 anos de clínica médica e 2 anos de UTI. Será que tem tempo para conseguir passar em cirurgia nas suas gravidades, conseguir passar nos métodos dos diagnósticos de imagem, que hoje é uma realidade, faz parte tanto do diagnóstico de imagem, como também da monitorização hemodinâmica dos pacientes, além de passar na anestesia, além de avaliar a parte cirúrgica, além de ver as grandes partes clínicas, passar na nefrologia, ter conhecimento sobre diálise. Dá tempo esses 3 anos, será? A gente acredita que sim, na verdade. A gente fez o programa para que Tô provocando. Eu entendi, mas a gente tá. A grande questão aqui é a gente realmente avaliar isso. Inclusive, de uma forma muito mais específica, na verdade, direcionada. Eu acho que essa que é a grande questão. Talvez o tempo seja melhor utilizado dessa forma, o tempo de formação, e tudo isso tenha a ver com isso. Então, no fim das contas, o que a gente quer é um profissional melhor formado. Então, assim, talvez durante o processo de formação dele, ele passar por tudo isso, talvez, na nossa opinião, e agora é o que a gente espera que aconteça, é claro, aquilo que eu falei, a gente vai precisar ver esses que se formaram, como que vai ser o resultado deles no final, a formação deles no final, e assim, eu acho que a gente tinha, inclusive, um tempo de transição de 2 anos para as residências que quisessem continuar no 2+2, 3 anos, né? E a gente vê que, na verdade, pelo menos aqui em São Paulo, todas as residências mudaram no ano que era o ano que foi Mesmo ano, né? no mesmo ano já mudaram todas. Então, eu acho que foi algo também que foi amplamente aceito Sim. por todos. Creio que isso significa que as pessoas esperem que realmente tenham uma formação ou melhor, Tá torcendo por ele. pelo menos que não prejudique na questão. E a gente torce para isso. A gente que está envolvido nessa questão e tudo mais, a gente, claro, espera que da melhor forma possível a gente forme cada vez melhor o profissional, aí, o especialista em medicina intensiva. Então, eu acho que a grande busca da sociedade como um todo, e claro, da comissão de formação e tudo isso, é que a gente tenha cada vez pessoas melhores formadas. E a dúvida que você vai ficar, né? A gente sabe que os comentários da Rádio Peão, né? Dos GSTs falando, né? Gestoneses, GSTs, não sei se fala isso. E o burburinho é exatamente isso. Eu acho que 2 anos, e 2 anos, e fazer 4 anos de residência, e fica questionando esses 3 anos, e a gente realmente vai saber isso só depois. Mas, sem dúvida, a formação é mais completa. Pode ser que precise de mais tempo? Pode ser. Isso. E assim, essa formação de 3 anos, ela tem uma opção de um 4º ano. Isso que eu cheguei, bem, eu nem precisei falar, hein? Isso aí. Bem por aí. Então, assim, é claro que a gente está, e esse ano vai ser extremamente importante para a comissão, porque a gente está exatamente na elaboração desse programa do 4º ano, o que vai ser, o que a gente espera que seja esse 4º ano. Claro que é um ano de tentar uma especialização maior desses residentes, desses pós-graduandos e tudo mais. Então, o que a gente espera, na verdade, é que esse ano a mais seja algo para contribuir na carreira, na formação e numa especialização dentro da terapia intensiva. Dentro da terapia intensiva. Não, aquela velha história que o médico intensivista não vai ter uma subespecialidade. Não sei se é subespecialidade uma maior super especialidade. Super especialidade, gostei. Eu acho que esse é o ponto, né? Nós somos super especialistas. E isso, na verdade, é a grande discussão, talvez, que a gente tem esse ano,
o nosso painel que vai ter exatamente para discutir essas questões e para onde a gente vai levar isso daí. É claro que a gente tem que levar, tem que pensar da seguinte forma. A gente está no segundo ano, basicamente, dos Sim. que começaram. Excepcionalmente, a gente teve um concurso de residência que foi Meio de de ano. né? meio de ano. Meio de ano. Então, assim, a partir do meio de 2024 que vão se formar, é isso? É verdade. 2025. E são os únicos no Brasil, é isso? Não. Ok. Os únicos que vão formar no Brasil são esse meio Não, turno de tem verão, no tem meio outro. do ano, não. Tem alguns. Eu não sei. Eu vou trazer pra cá esse pessoal do meio do ano pra gente conversar. Mas é o meio do ano, né? Nós temos o meio do ano aí que vai formar, e aí depois a gente está no segundo ano do começo dessa de 3 anos. Então ainda tem o ano que vem para fazer, e aí depois que a gente vai saber. Desse quarto ano, né? Fica bem. É opcional no primeiro momento, né? 100% quando sair a ideia ser opcional. A gente tem alguma ideia de qual seria essa super especialização? Quais são as possibilidades dessa super especialização? Que caminhos ele poderia seguir? A gente tem algumas ideias que estão para ser discutidas, mas uma é baseada, por exemplo, pode fazer um ano a mais em gestão, Tá. pode fazer um ano a mais em medicina perioperatória, em cardio, neuro, mas a gente não sabe muito bem se isso vai valer a pena. Vale a pena, O entendi. que o mercado espera, e então isso tudo é dá nem para falar que vai ser isso, ou que a gente está programando que seja isso, porque tudo isso vai ser discutido, e aí a partir daí a gente vai chegar nas conclusões do que tem. Sem dúvida, a ideia da gestão é uma das maiores e mais importantes aí, até porque a gente tem atualmente uma residência médica em gestão hospitalar, gestão de saúde, residência médica de fato. Eu acho que criar uma possibilidade para esse intensivista que está se formando há 3 anos ter esse a mais uma especialidade que seja como gestão, eu acho que é uma coisa que não vai sair, né? Acho que gestão é uma coisa que vai ser com certeza uma das opções. Eu acho que é uma opção bem forte. Bem forte. Vamos dizer assim que é uma opção bem forte, mas claro que depende de uma série de outras coisas aí pra gente ver. Percalços. Exato. Dúvidas que nós temos aqui, só eu por enquanto, mas logo temos mais dúvidas surgindo. Antes das dúvidas, posso te falar mais uma coisa? Pode. Uma coisa importante que a comissão está fazendo também é a prova de progresso. Legal, é isso que eu ia falar. É exatamente isso. Então, você está sabendo, é ter transmissão e transmissão. Como é que é? Transmito de pensa assim? Isso. Beleza. Prova de progresso. Então, O que seria isso? esse vai ser o terceiro ano da nossa prova de progresso. Já tem 3 anos de prova de progresso? Vai ser o terceiro. Caraca. Eu acho que é isso. Isso. Vai ser o terceiro. Me informando um pouco aqui. Terceiro ano da prova de progresso. Então, a ideia da prova de progresso é a gente, como o próprio nome diz, é a gente avaliar a progressão do aluno ao longo do curso. Certo. Então, assim, eles fazem tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro ano. É uma prova que é obrigatória para o pessoal da especialização, na verdade, é opcional para os residentes que façam isso daí, e a intenção é a mesma prova aplicada para os 3 anos, e a gente espera que isso, na verdade, ao longo do tempo, a gente consiga avaliar como está sendo a progressão desse aluno ao longo do tempo, né, em relação às notas e tudo mais. Então, o objetivo da nossa prova de progresso tem a ver com a avaliação de como estão os centros formadores, Certo. como estão esses alunos, como eles passam por essas provas e tudo mais. Então, a nossa prova de progresso, ela foi bem desafiadora também, começar com tudo isso e elaborar uma prova, e daí começar a aplicar e ver quais são os resultados. Então, a gente teve o primeiro, a segunda prova. A gente o interessante disso é que a gente tem toda uma análise estatística de todas as questões, de todas as provas, então a gente sabe como que estão as questões, como os alunos estão em relação a essas questões, e a gente, claro, vai sempre procurando melhorar isso daí ao longo do tempo e avaliando os centros formadores. A gente tem uma ideia de como são os centros. Lógico que a nota é individual de cada aluno, então cada aluno vai ter a sua nota, vai saber a sua nota, e a gente vai saber do centro, como no geral, como está a avaliação dele, como
os alunos desses centros Estão avaliando também como é que eles estão evoluindo. Exato. Interessante. A prova é a mesma, é isso? É a mesma prova ou a mesma... 3 anos. Mesma abordagem? Não, a mesma prova. A mesma prova? A mesma prova. E a gente espera, claro, que eu tenho... É uma prova diferente, mas assim, é claro que... Então, o que a gente espera? Que conforme vão passando os anos, que a quantidade de acertos das questões vão aumentando conforme eles vão ficando mais velhos aí na FEP intensiva. Exatamente. Esse ano ela vai ser em outubro. Beleza, outubro. Vai ser Outubro de 2023. Não lembro exatamente a data, mas vai ser em outubro. Vamos divulgar? Vai ser divulgado amplamente aí, claro, quando tiver tudo certinho. E aí a gente vai vendo aí como é que vai funcionar. Hot Topics. A gente tem esse congresso? Tem um Hot Topics também no MIBcast. O Hot Topics de hoje eu quero saber quais são os projetos, além da prova de progressão que a gente já comentou, para a comissão de formação. Formação para o futuro. Futuro aí, 2, 3 anos. O que a gente está naquela coisa que a gente quer fazer? Eu acho que, é claro, é a prova de progresso. Na verdade, uma das grandes questões é continuar fazendo e entendendo como ela funciona e entendendo como vai fazer para essa avaliação e tudo mais. E a outra questão é em relação ao R4. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem de como avaliar isso daí e de como a gente vai propor esse programa. Vamos ter que fazer o programa disso daí e discutir quais são as competências relacionadas a cada programa. Então, é um trabalho grande também que a gente tem para frente e para divulgar tudo isso. E eu acho que os grandes desafios são basicamente, é claro, continuar avaliando os centros formadores, como é que está a formação do nosso especializando, dos intensivistas e tudo mais. Claro que a gente tem tudo isso como grande desafio pela frente, mas eu acho que o que está aí mais quente é o R4 e a prova de progresso. Excelente. Bom, esse aqui foi o MIBcast. Você gostou, curte. Vai, chega lá. Segue a gente. Não esqueça de acompanhar os próximos episódios. E hoje me despeço agradecendo ao Dr. Matheus Gonçalves. Suas últimas palavras, por favor. Para estar nesse MIBcast 2023, iniciando com comissão de formação. Primeiro, agradeço, em nome de toda a comissão, pelo convite, pela possibilidade da gente falar dos nossos projetos, mostrar a importância que a gente tem aí na sociedade. E estamos à disposição para o que precisar e qualquer dúvida é só procurar a gente. Muito obrigado e fiquem ligados todos vocês em todas as novidades da MIB e das comissões. Não esqueçam, vai ter novas comissões aqui para vocês saberem tudo. Você que é associado. Até mais. Valeu, próximo MIBcast. Quem vem tomar café comigo? Fica a dúvida.